Em 2019, que foi um ano que não teve lá grandes secas, a gente viveu um dos anos com mais pontos de queimadas na década. Foram dezenas de milhares de pontos de incêndios detectados na Amazônia, com um aumento de 30% em relação ao ano anterior. E mesmo assim teve quem questionasse se essas queimadas estavam realmente acontecendo ou se não eram causadas por algum fator natural. Ao ponto que o diretor do instituto que faz o monitoramento de queimadas no Brasil foi exonerado. Só que ficou um pouco mais difícil de negar o que estava acontecendo quando fumaça suficiente dos incêndios chegou em São Paulo para escurecer a cidade às 3 da tarde. Questionar a realidade em uma região tradicionalmente desconsiderada, como a Amazônia, é muito mais difícil quando a situação fica tão grave que ela reflete em um dos polos econômicos e midiáticos do país. No ano seguinte, foi a vez da fuligem de outro bioma aparecer de novo nos céus de São Paulo. O Pantanal bateu o recorde de pontos de queimada desde quando o acompanhamento começou em 1998. E dessa vez foi ainda mais difícil de negar a realidade, já que por volta de 1/3 do Pantanal queimou. Esses dois incêndios e muitos outros que a gente ainda deve ver no Brasil estão ligados, não só pela ação humana envolvida ou pela negação da realidade, mas também pela relação de amplificação que esses eventos podem ter fora do nosso controle. No segundo episódio da nossa série sobre meio ambiente e sustentabilidade no Brasil, a gente vai falar sobre como as queimadas e o que já foi um fator natural e uma ferramenta humana deve mudar o país e o mundo ao destruir os nossos biomas. O fogo sempre foi essencial para o ser humano. A gente controla a natureza e nós acessamos os nutrientes da nossa comida dessa forma e carregamos o registro físico disso nos nossos dentes e até no tamanho do nosso cérebro. Com o cozimento e o preparo da carne, de sementes, de raízes e de outros alimentos, a gente tem acesso a bem mais calorias dos alimentos e muito mais energia disponível para o nosso cérebro, ao mesmo tempo que nós dispensamos a necessidade de mastigar tanto o nosso alimento como outros animais têm que fazer. E o manejo da natureza com as queimadas mantém pastagens sem árvores, onde grandes herbívoros vão poder vir pastar e onde a gente pode caçar. Esse tipo de manejo é comum em várias culturas e provavelmente moldou biomas como a savana por milhares de anos. Além do preparo de terrenos para cultivo com o fogo, que vai destruir as plantas com menos trabalho e deixar cinzas que fertilizam o solo, o que é uma prática que os próprios indígenas brasileiros mantêm ainda, ao ponto em que é difícil separar o que são efeitos naturais do fogo e o que são efeitos promovidos por nós humanos em muitos biomas como a savana ou até o nosso pampa, desde o surgimento da humanidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o gerenciamento de incêndios considera os padrões de queimada dos nativos americanos como um regime de fogo natural. A inspiração para esse uso do fogo como uma forma de manipular a natureza talvez tenha vindo até de incêndios naturais. Tem muitos biomas que não só queimam regularmente, como ainda podem depender das queimadas para se manterem. As plantas do nosso cerrado, por exemplo, têm uma série de adaptações como as cascas mais grossas e mais resistentes às chamas, raízes que continuam vivas e viáveis mesmo depois de um incêndio acima do solo e até sementes que só brotam depois de serem chamuscadas. A transição de muitas regiões de floresta dominadas pelas árvores para regiões que são mais dominadas por plantas rasteiras, como os arbustos e as gramíneas, é muitas vezes mantida pelo fogo, ao ponto em que ainda é um desafio separar o que são ecossistemas, onde o fogo é prejudicial e deve ser evitado, daqueles que se beneficiam pelo fogo, como o cerrado. Mas o que a gente está vendo acontecer ultimamente, principalmente no Brasil, não são nem queimadas naturais, nem queimadas de pequena escala para cultivo. O Pantanal, por exemplo, mistura florestas com áreas úmidas de savana onde o fogo pode acontecer. Só que o que a gente está vendo agora é um aumento inédito de incêndios florestais de mais de 376% em tempos recentes. Em 2020,
Os incêndios no Pantanal destruíram mais de 40 mil quilômetros quadrados, praticamente uma Suíça inteira ou quase um terço desse bioma. Um terço destruído em um ano, o que dá o dobro da área queimada no ano de 2019 e envolveu mais de 17 mil quilômetros quadrados de regiões onde nunca tinha sido observado fogo antes, ou seja, não é o padrão natural de queimadas. 2020 foi um ano de seca extrema no Pantanal, a mais longa e mais severa dos últimos 60 anos, e em parte por conta das mudanças de temperatura dos oceanos, tanto Pacífico quanto Atlântico, que regem as chuvas por lá, e em parte porque a nossa ação interfere nisso. A gente está perdendo as florestas que geram as chuvas e causando mudanças climáticas que geram eventos mais extremos, como secas mais extremas. Mesmo assim, de acordo com um estudo que comparou as queimadas naturais, que são provocadas, por exemplo, por raios, com as queimadas provocadas por nós humanos, estimou que mais de 80% da área queimada no Pantanal foi causada pela ação humana, principalmente no caso dos maiores incêndios e daqueles causados fora do verão, como os incêndios de 2020, quando os raios são mais raros. A Amazônia deixa ainda mais evidente o papel humano crescente. É muito raro florestas tropicais queimarem naturalmente, porque a mata é úmida e a incidência de raios por lá é bem menor, ou seja, o fogo é raro e quando ele acontece não tem muito como se espalhar. Para o fogo acontecer na Amazônia, geralmente tem que ter uma intervenção humana, seja pelo incêndio de desmatamento, que é quando se derrubam as árvores para deixar essa mata secar e aí a vegetação pode pegar fogo e esse terreno é preparado para agricultura ou algo do tipo, ou seja, em terrenos que já foram desmatados antes, onde se usa o fogo para renovar as pastagens ou preparar uma região para o plantio. E ainda tem um terceiro tipo de incêndio que vai acontecer na floresta ainda em pé, quando incêndios ao redor acabam invadindo a parte baixa da floresta, que é o subbosque, e com isso vão enfraquecendo as plantas o suficiente para que uma região que antes era resistente ao fogo, agora seja incendiável. E isso tende a acontecer mais quando o fogo em regiões desmatadas sai de controle, principalmente em anos que são mais quentes e mais secos, como 2005, 2007 e 2010. Já em 2019 não foi um ano de seca e os focos de incêndio apareceram muito mais em áreas já desmatadas e aconteceram principalmente em áreas privadas ou em terras públicas sendo empossadas, o que são sinais muito claros de ação humana. E quanto mais desmatamento se faz, maiores são as chances disso acontecer de novo, porque conforme a floresta é destruída, acontece a fragmentação florestal. Nas bordas dos fragmentos de floresta vão crescer plantas que são mais propensas a queimar, além de acumularem mais matéria orgânica no solo que pode queimar, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade dos fragmentos que sobram a pegar fogo, em um ciclo que vai promover cada vez mais destruição. E as queimadas não são prejudiciais só para a biodiversidade, como a gente já viu no episódio anterior. A nossa saúde também é impactada diretamente pela fuligem da queima. Na região amazônica, já se viu que um aumento dos níveis de poluição do ar está relacionado a um aumento de internações por doenças respiratórias, principalmente entre crianças e idosos. E além do custo humano que isso causa, se estima que entre 2010 e 2020, entre hospitalizações de baixa complexidade e de alta complexidade por causa de doenças respiratórias, o SUS gastou mais de R$1 bilhão a mais por causa de problemas provocados por poluentes vindos de queimadas e incêndios, muitos dos quais ilegais, só nos estados do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso. E se a poluição tem um efeito que é mais relativamente localizado ou é mais grave ao redor de onde acontecem as queimadas, tem uma outra mudança que deve afetar a vida de muita gente aqui, que é a alteração do ciclo hídrico, o que é especialmente prejudicial no Brasil, que é um país que depende muito do cultivo de plantas como a soja e que produz grande parte da sua energia com usinas hidroelétricas que são movidas à chuva. A fumaça do incêndio pode atrapalhar a formação de nuvens de chuva e, com isso, prolongar o período seco e mais propenso ao fogo em até um mês nas florestas, além de aumentar as chances dos raios que começam os incêndios. E tem o efeito de mais longo prazo também, porque as folhas das árvores precisam liberar água para poder produzir energia. Com isso,
as árvores transportam a água do solo para a atmosfera e acabam gerando chuvas, que agem muito além da floresta. Por isso que o desmatamento da Amazônia pode afetar não só o seu próprio regime de chuva, como pode afetar diretamente outras regiões do Brasil, como o Pantanal, mandando menos água para lá, o que deixa o ar mais seco e aumenta mais as chances de incêndios em outros lugares também. E as mudanças climáticas que nós estamos promovendo podem acentuar ainda mais esse problema. As estações secas, principalmente se forem mais quentes, são especialmente propícias a incêndios e queimadas. Tanto que outros países, como os Estados Unidos e a Austrália, também vêm registrando grandes incêndios florestais nos últimos anos, entre 2018 e 2020, por exemplo. Só que no Brasil, os incêndios são mais espalhados e com uma assinatura muito mais clara de ação humana. E as mudanças climáticas vêm da nossa emissão de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, que justamente é o que nós lançamos na atmosfera com as queimadas. Não só com o carbono das plantas que estão queimando em um incêndio, mas também com a decomposição das plantas que acabam morrendo depois por causa das queimadas menos intensas e por causa da fragmentação da floresta. Com a nossa ação entre 2003 e 2014, a Amazônia já passou a emitir mais gás carbônico do que as suas plantas absorvem. Nós somos o 8º maior emissor de gases de efeito estufa no mundo e metade das nossas emissões vem do desmatamento e da agropecuária. Os incêndios destroem a floresta agora e diminuem as chances do que resta continuar de pé no futuro, o que é um passo no processo de desertificação que a gente ainda vai ver no episódio seguinte. E a solução para isso tudo passa pelos incentivos econômicos que nós já comentamos no primeiro episódio dessa série, só que as queimadas em especial também podem ser contidas com monitoramento. Primeiro que as regiões desmatadas deixam o solo mais exposto e podem ser detectadas por satélite. E segundo, que as queimadas dão uma assinatura de calor que pode ser monitorada constantemente. Assim a gente pode saber onde combater novos incêndios diariamente e o quanto as políticas ambientais estão funcionando ou não ao longo de vários anos. Quem faz esse monitoramento no Brasil é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou INPE, que todo ano registra focos de calor, principalmente na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, especialmente durante os meses mais secos, entre junho e novembro. E a detecção desses focos é combinada com a previsão do risco de fogo, com o mapeamento de áreas de queimada e com ações com governos estaduais e com o governo federal para poder impedir isso. Foi graças à pressão internacional que o Brasil criou o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, que é o PRODES. Foi assim que a gente criou também o IBAMA e o Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais entre 1988 e 89. E desde então, quando o INPE registra aumento de desmatamentos ou de incêndios, sofre acusações de falsas detecções e pressão contra o seu trabalho, como aconteceu entre 92 e 95 e como em 2019, quando agentes do próprio governo federal contestaram o que o INPE observou. Desde 2015, o Programa Queimadas e o INPE e até o IBAMA vêm sofrendo com a redução de orçamento e de funcionários, justamente no período em que a gente começa a precisar ainda mais da ação deles por conta das transformações que só devem aumentar as chances desse tipo de destruição. A realidade dos nossos incêndios aqui no Brasil é grave demais para ser escondida por mentiras e por falsas afirmações. E o preço de não se enfrentar essa realidade é altíssimo. Se a movimentação para a gente agir mais nesse sentido não vier de dentro do Brasil, pode inclusive acabar vindo de fora. O INPE não é o único órgão que pode ver o resultado das nossas ações por satélite. A própria NASA registra que as queimadas aqui são mais numerosas e acontecem muito mais fora de terras indígenas, ou seja, são o resultado da nossa política ambiental ou da falta dela. Em 2019, enquanto os incêndios da Amazônia eram questionados dentro do Brasil, fora daqui não só eram reconhecidos, como repercutiam muito mal. A Finlândia propôs o boicote à carne brasileira, empresas deixaram de comprar o couro brasileiro e até exportações de soja e açúcar foram ameaçadas pelo impacto ambiental que isso gera no nosso bioma. E essa cobrança deve continuar aumentando conforme o mundo passa a se importar mais com emissão de carbono e com o impacto do consumo na biodiversidade. E é por isso
que muitos dos objetivos de desenvolvimento sustentável passam pelo combate ao desmatamento, que é, em parte, causado pelos incêndios. Aparentemente, governos e entidades fora do Brasil se preocupam muito mais com o que se passa no nosso meio ambiente. Esse é mais um episódio da nossa série sobre meio ambiente e sustentabilidade. Se você quiser acompanhar os próximos, se você quiser acompanhar os vídeos que a gente faz por aqui, aproveita, se inscreve, assina o canal para poder receber os próximos vídeos e se você já assina o canal, pense em se tornar um membro do canal por aqui para apoiar o nosso conteúdo e ver mais material como esse pela frente.